Beleza, pessoal, vamos continuar aprendendo sobre CSS. E nesta aula, nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Então, eu já montei aqui no Sublime Text uma estrutura básica de HTML. Estou chamando a minha folha de estilo externa, que está aqui, já está dando um estilo para o body e também já está dando um estilo para o H1. E abri aqui no Firefox e vejam só. Nesta aula, nós iremos trabalhar com o Firefox, né? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a sintaxe para comentários em CSS. Como é que funciona? Vamos ver? Então aqui no Sublime Text, na minha folha de estilo, eu vou abrir um comentário, digitando aqui, ó, barra e asterisco, abrir o comentário. Aqui dentro eu vou poder criar o meu comentário e vou fechar esse comentário com asterisco, barra. Olha só a sintaxe. Então tudo que tiver aqui dentro, ele não será interpretado pelo navegador. Inclusive, eu posso criar um comentário de várias linhas se eu quiser. Olha, linha 2. Tudo isso aqui, lembrando, não será interpretado pelo navegador. Vou dar um Ctrl S, vem aqui, F5 e veja que nada afetou aqui. Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou vir aqui, por exemplo, no meu HTML e vou tirar aqui o meu link que chama minha folha de estilo externa. Tirei, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no navegador, F5. Perdi aqui os meus estilos, né? Vou mostrar para vocês uma outra maneira de nós chamarmos a nossa folha de estilo externa. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos ver? Eu vou vir aqui agora no HTML e vou criar aqui a minha tag style, type text CSS. E aqui dentro eu vou chamar um atributo chamado @import URL, vejam só a sintaxe, ponto vírgula. Então esse comando aqui, ele vai importar para mim um arquivo CSS. Eu posso colocar aqui dentro a URL de um arquivo CSS externo. Por exemplo, vou chamar minha folha de estilo chamada style.css. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui agora, F5. Percebam que ele recuperou normalmente. Eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar esse comando, eu vou criar aqui meu link novamente, vou chamar meu style.css, fechar aqui, Ctrl S, F5, vejam bem. Eu vou dar um Ctrl N, Ctrl S, e vou salvar agora aqui como style_2.css. Eu tenho aqui uma outra folha de estilo, eu tenho duas. E aqui no style eu vou apagar tudo isso aqui. Vejam bem, F5, não tem mais estilo nenhum. E aqui no style_2 eu vou selecionar o body e vou aplicar aqui para ele um background red, ok? E aqui no meu style, que está sendo chamado aqui, ó, o style está sendo chamado, eu vou criar aqui para ele o @import URL, ponto vírgula. E aqui dentro eu vou chamar aqui, ó, o style_2.css. Vou dar um Ctrl S. Vamos ver. F5. Olha só o que aconteceu. Então vejam só, né, pessoal, como é que eu pude utilizar aqui o atributo import URL. Eu vou apagar aqui essa declaração. Vou selecionar o body agora e vou aplicar aqui um background para ele da cor green. Vou dar um Ctrl S. Vim aqui, F5. Nós temos que ter em mente, pessoal, que os nossos sites eles podem ser visualizados por diversos tipos de mídias. Eles podem ser visualizados por meio de um computador, eles podem ser visualizados por meio de um dispositivo móvel, eles podem ser visualizados para impressão, né? Então, tendo isso em mente, nós podemos selecionar para que tipo de mídia a nossa folha de estilo foi criada. Por exemplo, aqui no HTML existe um atributo de tag chamado média. E aqui eu posso colocar ou selecionar para que tipo de mídia esse meu link aqui, essa minha folha de estilo vai funcionar. O valor que eu posso colocar é o all. Esse aqui é o valor default. O que isso significa? Significa que todos os tipos de mídia lerão esse meu documento. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, ó, F5. Está lendo normalmente. Mas eu posso colocar aqui, ó, e definir o valor screen. Aqui eu estou dizendo que apenas os desktops, os computadores vão poder ver essa folha de estilo. Vou vir aqui, ó, F5. Porém, se eu vier aqui no Firefox, olha só, em imprimir, visualizar a impressão, percebo que na impressão ele não chamou a minha folha de estilo externa. Por quê? Porque eu defini aqui que é apenas para screen, ou seja, para computadores. Mas se eu colocar aqui o valor print, agora estou dizendo que essa minha folha de estilo é para os tipos de mídia de impressão. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou fechar isso aqui, vou dar um F5. Olha só, agora o meu computador não está vendo mais, por quê?
porque é só para print, né? Vejam bem, só para print. E se eu vier aqui, ó, em Firefox, imprimir, visualizar a impressão, ali, a impressão agora está pegando aqui a folha de estilo. Vejam bem, vou fechar. Vou voltar aqui. Eu posso definir aqui também, ó, eu quero que veja para print e para screen. Aí ele vai ver para os dois, né? Olha só, F5. Eu posso colocar aqui, pessoal, vários valores, tá? Para uma lista mais completa de valores que eu posso colocar aqui, vocês vêm aqui no W3 Schools. Aqui nessa seção para CSS, vocês podem procurar aqui, ó, no menu, ó, Media Types. E aqui embaixo vocês vão encontrar os tipos de mídia que existem, né? A gente viu o screen, a gente viu o print, tem o handheld, que são dispositivos móveis, tem o projection, né, que são aqueles projetores para slides e tudo mais. Enfim, vocês podem dar uma olhadinha aqui. Eu também posso, se eu quiser, definir o tipo de mídia de uma outra forma. Eu vou tirar aqui esse atributo de tag, tirei. E aqui no CSS eu vou fazer o seguinte. Existe um atributo chamado @media. Vou dar espaço e vou dizer que tipo de mídia eu quero atingir. Por exemplo, screen. Abrir e fechar chaves, e aqui dentro eu vou dar as minhas declarações CSS. Por exemplo, body, background, gray. Ctrl S. Vou vir aqui no navegador, no meu exemplo, F5. Olha lá, ele pegou o cinza. Eu dei aqui, ó, para screen, né? Então, se eu vier aqui na impressão, agora, imprimir, visualizar a impressão, ele não pegou. Mas eu posso vir aqui, ó, @media, agora, aqui embaixo, ó, @media, print, body, background, por exemplo, red. Vou dar um Ctrl S. Então, vejam bem, para o screen é cinza, é gray, para o print, para a impressão, é red, vermelho. Vamos ver? Ó, F5, ó, cinza para screen e imprimir. Visualizar a impressão, ó, a impressão é vermelho. Tá certo? É claro, eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui, ó, print, ó, vírgula, screen. Olha só. Vou apagar essa de cima. Vou dar um Ctrl S, F5. Olha aí. E uma outra maneira de definir, pessoal, que tipo de mídia eu vou utilizar com a minha folha de estilo é por meio do import. Como é que funciona? Eu vou apagar aqui, por exemplo, e vou criar aqui, ó, import URL, abrir e fechar parênteses, e vou chamar aqui essa minha outra folha de estilo, que é style_2, que eu criei, né? Ó, style_2.css. E aqui vou dar espaço e vou definir para que tipo de mídia vai ser esse import. Por exemplo, screen, ponto vírgula, Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo, vejam bem, F5. Olha lá, chamou o style_2. Vou dar aqui, por exemplo, um blue. Blue, Ctrl S, vejam só, F5. Se eu vier aqui para a impressão agora, ó, imprimir, visualizar a impressão, ele não pegou. Mas se eu vier aqui, ó, por exemplo, e colocar vírgula, print, Ctrl S, eu venho aqui, F5, vejam bem, visualizar a impressão, pegou agora, ok? Então, pessoal, a gente viu aqui como nós podemos selecionar para que tipo de mídia a nossa folha de estilo ou o nosso CSS vai funcionar, tá certo? E essa aula eu vou deixar por aqui, até a próxima aula, valeu!